No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí os 2 erros mais absurdos de um retrato. Se você é um desenhista iniciante, deve estar passando por isso que eu vou estar falando aqui hoje. E se você desenha há bastante tempo, provavelmente vai se identificar com coisas que você já deve ter passado aí pelo processo de aprender a desenhar retrato, principalmente entregando um desenho para um cliente. Isso é muito curioso porque são 2 coisas muito simples de observar, mas para identificar a causa, né, e às vezes saber realmente o problema que isso pode gerar no desenho, a gente tem que demandar mais tempo aí observando e principalmente refletindo. E assiste esse vídeo até o final para você entender como que algumas coisas que são tão simples podem gerar grandes erros e às vezes muito notórios por outras pessoas que no caso estão observando o seu desenho. Então presta bastante atenção que você vai gostar. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há mais de 10 anos. Eu já ajudei centenas de desenhistas a aprender a desenhar. E se você quiser mais dicas de desenho, principalmente saber mais informações sobre desenho, confere depois no nosso site desenhoonline.com, tem um link na descrição aqui embaixo, tá ok? Então deixa o like se você gosta de desenho, principalmente do nosso canal, tá? E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e de clicar no sininho. Aí você deve estar perguntando, mas quais são esses erros mais absurdos? Quais são esses 2 erros, né, mais absurdos? Bom, vamos contextualizar aqui para você entender melhor. Às vezes você faz lá o desenho, gastou várias horas, você olhou e gostou demais do resultado e na hora de entregar para o cliente, ele olha assim e faz aquela torcida de nariz, parece que não ficou gostando muito do resultado, né? E você fica pensando, mas por que ele não gostou? O que será que está acontecendo ali que a pessoa não gostou do meu desenho? Pois é, tem coisas que a gente que é desenhista, mesmo observando às vezes um tempo, por estar muito apaixonado pelo serviço, por aquilo que a gente faz, você acaba não identificando. Mas a pessoa que às vezes não tem noção de desenho, ela olha e fica incomodada. Ela não sabe desenhar, mas ela consegue observar. Bom, então qual será que é esse erro absurdo aí que gera grandes problemas no desenho? Pois é, isso é muito curioso porque são basicamente 2 coisas que geram grandes transtornos aí na hora de entregar um retrato, né? No caso você desenha a pessoa ao vivo, ou então a partir de uma foto ali a pessoa vê o resultado e não gosta. Ela olha, ela torce o nariz, vira a cara, às vezes ela te fala e acaba gerando uma situação muito ruim. E às vezes você fica um pouco frustrado porque você fala, poxa, às vezes você até viu ali o resultado, mas não sabe trabalhar a essência do negócio, aonde surgiu o problema para você justamente corrigir isso e acertar os próximos desenhos. Então, o que está acontecendo aí? Primeiro deles, que é bom a gente citar aqui, que gera uma série de erros absurdos do desenho, que é a questão da desproporção. Ou seja, a pessoa olhou para o desenho, tem uma desproporção. Essa desproporção ela tem níveis bem básicos, até níveis muito grandes, né? Por exemplo, às vezes a pessoa olha ali, o nariz ele está muito próximo do olho, né? A distância de um olho para o outro ou está muito curta ou está muito longa. A distância da altura, no caso, da boca em relação ao nariz aqui, ou está muito grande ou está muito curta. E o curioso é que quando é pouco, a pessoa pode falar assim, esse olho está mais alto, esse olho está mais baixo, mas quando é muito grave, o que acontece? Aquele rosto parece o rosto de uma outra pessoa. Por quê? O que define o rosto de uma pessoa são as proporções dos detalhes, né? A distância dos olhos, no caso da boca para o nariz, né? E por aí vai, a questão do contorno e tudo mais. Desenho basicamente começa, no caso, com uma correta proporção, uma correta representação das proporções. Então cada pessoa tem a sua proporção, inclusive em alguns países, né, tem algumas câmeras aí que na hora de filmar a pessoa, ela fica detectando o rosto justamente pela questão da proporção dos detalhes. Então por isso que quando você for fazer um desenho, se você não coloca tudo em proporção, fica algo feio e a pessoa que estiver observando aquilo, ela vai perceber. Ainda que ela não entenda nada de desenho, porque tem um código dentro dela que consegue reconhecer isso. E isso é muito curioso e é algo que você pode justamente treinar para tentar colocar o mais verdadeiro possível, né? No caso, tem gente que utiliza a técnica de grade, né? Ou grid, como alguns preferem chamar. Mas no caso, se você quiser entregar um desenho bem apresentável para o cliente, bem apresentável para a pessoa, você tem que trabalhar muito essa questão de proporção. Tem alguns erros no desenho que são aceitáveis, mas essa questão da proporção, ela vai incomodar praticamente todo mundo que observar. Ainda que essa pessoa não fale nada com você ou não te dê, aí, no caso, algum tipo de feedback, tá? Outro erro aí muito grave no desenho que gera uma série de transtornos é com relação ao sombreamento, que às vezes ele não tem o volume adequado, às vezes ele não tem ali o tom adequado. Como
Como seria essa questão então de não ter o volume adequado? É quando você olha para o rosto, é tudo uma tonalidade só, ou só cinza, ou um cinza só escuro, e o que acontece? Ou só branco, ou só preto, depende do detalhe que você está fazendo. Não dá aquela impressão de volume, né? Às vezes o formato do rosto ali não tem aquela projeção de profundidade, porque tem a questão da iluminação, mas na hora de você desenhar, dá a impressão que não tem iluminação ali na hora de você ter feito o sombreamento. Então vai incomodar a pessoa. Ou às vezes pode gerar um outro problema. Às vezes a pessoa é branca e você escurece muito, ela fica morena ou ela fica negra. Ou às vezes pode acontecer o contrário, ela é negra e no desenho ela ficou esbranquiçada. Então a pessoa vai olhar e vai falar, ou eu fiquei muito escuro, ou eu fiquei muito claro. Ou sei lá, o meu rosto ele não tem volume, sei lá, eu tô parecendo uma caricatura, um desenho, eu quero um retrato, eu quero um desenho realista. E se você mantém nessa trilha como profissional, você vai gerar uma série de atrito com as pessoas, com os clientes. Por quê? Você está justamente fazendo algo que não está de acordo com o que ela está esperando. Então, ela tem uma expectativa e você entrega uma outra coisa que está um pouco abaixo. Então, se você tiver nesse problema aí, é bom você trabalhar essa questão então do sombreamento também. Então, tem a questão da desproporção e de um sombreamento mal elaborado, mal feito, né? Com pouco volume ou sem volume, no caso com um tom prejudicado. Então trabalha bem isso daí, porque vai ser a partir disso que você vai começar a fazer desenhos mais apresentáveis, se é que você está passando por esse problema. Então, igual eu estou falando, às vezes é bom você estudar um pouco, ou de sombreamento, né? Um pouco, por exemplo, de luz e sombra, para você saber como que incide a luz. Ainda que você às vezes tenha um retrato, ainda que você às vezes tenha um modelo real, é bom você ter uma noçãozinha também, no caso de luz, sombra, perspectiva e outros fundamentos, para você fazer um desenho bem elaborado. Mas tem uma coisa curiosa também nessa questão da desproporção, que é com relação a você não só apurar o estudo, mas principalmente a sua habilidade, a sua capacidade de ver, para você conseguir reconhecer quando observar e conseguir reconhecer o que você fez de certo. Porque essa questão da proporção, então, é uma das mais fortes ainda. Não é à toa que o Ingres, né, ele tinha uma frase muito interessante que dizia o seguinte: não há boa pintura sem um bom desenho. Porque é o desenho que registra ali, ó, as proporções, as distâncias dos olhos em relação ao rosto, e isso vale para todo o corpo, porque é nessa proporção que você consegue identificar aquela figura que está ali. Tá, ok? Então, quanto mais preciso você for, melhor. Por isso que muitas pessoas apelam aí para a grade, né? Porque às vezes não tem aptidão ali para desenhar precisamente, ou às vezes quer acelerar o processo, optam pela grade. Tá? Então, depende muito aí também de como que você encara desenho, se é como arte, se não é. Porque se você quer encarar como arte, você vai ter que dar a cara para bater desenhando a mão livre, tá? Agora, se você quiser fazer um resultado rápido, estiver investindo mais no sombreamento, parte para a grade. Tá ok? Então, basicamente, as dicas de hoje são essas, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever. Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.